que o Glenn Greenwald tem são mensagens trocadas em período eleitoral, quando o Alexandre de Moraes estava ali como presidente do TSE. Ou seja, se as mensagens foram trocadas em período eleitoral, Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, estava interferindo nas eleições ao calar opositores e apoiadores de um dos candidatos. Ou seja, isso é uma interferência clara. O que o TSE fez com vários jornais, várias rádios, inclusive com Terça Livre, com tantos outros, é crime eleitoral. Não só crime eleitoral, é a destruição da democracia. O TSE não pode calar jornais por suas opiniões. Tanto é que o que era proibido ser dito durante o período eleitoral foi totalmente permitido dias depois que o Lula subiu a rampa. Como, por exemplo, mostrar mensagens entre deputados estaduais do PT em São Paulo com o crime organizado, que é, no caso, o PCC. Então, assim, é um absurdo o que foi feito. Ele não tentou, ele calou opositores e calou o próprio presidente Bolsonaro de falar as verdades que o eleitor precisava ouvir. Então, cada vez mais, eu vejo o Alexandre de Moraes tomando atitudes desesperadas. Sabe aquele vou cair, mas vou cair atirando? Uhum. Eu vejo ele tomando decisões desesperadas, porque ele vai cair. Existe liberdade no Brasil, no papel, na lei. O que não existe é na cabeça do Alexandre de Moraes e dessa imprensa que fica com medo de perder audiência para pessoas como você, por exemplo. É isso que o problema hoje gira em torno da imprensa, esse consórcio da imprensa que teme perder a audiência, e os donos do poder, essa elite que necrosa, né? Isso é uma necrose, né? O Brasil tem uma ferida e essa ferida necrosou. Essa necrose que impede o Brasil de ser sarado, impede o Brasil de ser sanado, é o STF, os donos de partidos, por exemplo, o PSD agora é que está impedindo de tudo quanto é maneira o avanço do impeachment do Alexandre de Moraes lá no Senado, porque é o partido que mais tem senadores. Essa necrose, esses donos do poder, junto com a imprensa, é que ficam forçando essa censura do Alexandre de Moraes por causa de pessoas como eu e você e tantos outros. O tempo do Alexandre de Moraes, na minha opinião, está acabando, porque vai ser muito difícil sustentar o que ele está fazendo. E olha só, ministro Alexandre de Moraes sem saída. Novas mensagens vazadas são divulgadas pelo jornalista Green ali na Folha de São Paulo. E agora a coisa ficou feia porque Elon Musk e Joe Biden entram na parada contra o ditador da toga. E quem vai trazer pra gente aqui é o Alan dos Santos, que também foi censurado no Brasil e está ali exilado nos Estados Unidos. Olha só o que acabou de acontecer agora, porque o tempo está acabando e parece mesmo que Alexandre de Moraes vai ter que sair. Olha só o que ele tem para mostrar aqui sobre essas mensagens e sobre o que Elon Musk está preparando para Moraes do STF. Já dá um like e se inscreva nesse canal para ver outras matérias como essa, porque agora o vídeo está quente. Confira aí e voltamos em seguida. O que o Glenn Greenwald tem são mensagens trocadas em período eleitoral. Isso, infelizmente, eu vi pouco na imprensa, ou quase nada. Parece que as pessoas estão esquecendo que as mensagens eram trocadas em período eleitoral, quando o Alexandre de Moraes estava ali como presidente do TSE. Ou seja, se as mensagens foram trocadas em período eleitoral, mais outras mensagens podem vir, mas o teor e o conteúdo é sempre o mesmo. Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, estava interferindo nas eleições ao calar opositores e apoiadores de um dos candidatos. Ou seja, isso é uma interferência clara. O que o TSE fez com vários jornais, várias rádios, inclusive com Terça Livre, com tantos outros, é crime eleitoral. Não só crime eleitoral, é a destruição da democracia. O TSE não pode calar jornais por suas opiniões. Tanto é que o que era proibido ser dito durante o período eleitoral foi totalmente permitido dias depois que o Lula subiu a rampa. Como, por exemplo, mostrar mensagens e troca de mensagens e investigações da polícia entre deputados estaduais do PT em São Paulo com o crime organizado, que é, no caso, o PCC. Então, assim, é um absurdo o que foi feito. Eu creio que tenha mais mensagens. Eu não tenho acesso, tá, Vitória? Eu não tenho acesso às mensagens nem do Tagliaferro,
nem do Glenn Greenwald, nem da Folha de São Paulo, nada. Eu estou na mesma situação que você. Entretanto, porém, todavia, basta lembrarmos o teor das mensagens já publicadas e nós temos, então, uma interferência do TSE nas eleições, na pessoa de Alexandre de Moraes e seus capangas, né, os seus jagunços que ele utiliza para poder desestabilizar e destruir a República Brasileira. Mais mensagens podem simplesmente corroborar tudo que nós já sabemos, que Alexandre de Moraes se interferiu nas eleições por meio do TSE, usando inclusive força policial do Estado para poder intimidar jornalistas, donos de rádios, donos de meios de comunicação, porque essas pessoas estavam falando o que não poderia ser dito sobre o Lula, né? O que não poderia ser dito com muitas aspas, né? Na opinião do Alexandre de Moraes. Então, cada vez mais nós teremos problemas para o Alexandre de Moraes, porque, lembremos-nos, né? O governo dos Estados Unidos da América, inclusive, colocou o próprio Lula, o ladrão, contra a parede, dizendo que ele não poderia aceitar o resultado das eleições, aspas, eleições, né, da Venezuela. E assim foi feito. O Lula pagou pau, desculpa o linguajar, Pitório, mas o Lula teve que pagar pau para o governo Biden e colocar o Maduro contra a parede, dizendo assim, não, isso aqui não está certo, essas eleições não foram limpas, etc. E o mesmo governo pode amanhã chegar e dizer o seguinte, opa, então você fez a mesma coisa, Lula? Você fez a mesma coisa, Alexandre de Moraes? A situação só piora para eles, Pitório. Nunca a economia esteve tão pior, né, nessa administração horrorosa do Lula e de seus capangas ali como ministros. O Brasil nunca foi tão ladeira abaixo. Esses incêndios, confisco, futuro confisco de fazendas, quebra de sigilo bancário por parte de decisões do judiciário brasileiro. A minha perspectiva é que eles estão desesperados, tentando proteger ao máximo o que foi feito em 2022. Então, na minha perspectiva, eu vejo que tem muito mais informações do Tagliaferro com os outros capangas do Alexandre de Moraes lá no TSE, com o próprio Alexandre de Moraes. Saindo mais informações, só vai corroborar aquilo que nós já sabemos. Ele calou, ele não tentou, ele calou opositores e calou o próprio presidente Bolsonaro de falar as verdades que o eleitor precisava ouvir. Então, cada vez mais, eu vejo o Alexandre de Moraes tomando atitudes desesperadas. Sabe aquele vou cair, mas vou cair atirando? Uhum. Eu vejo ele tomando decisões desesperadas, porque ele vai cair, Pitório. É uma questão de tempo. É impossível sustentar você querer interferir em conta bancária, empresas de cidadãos americanos e o governo americano não querer fazer nada. Pitório, o maior contrato de uma empresa com o governo dos Estados Unidos da América é o das empresas do Elon Musk. A defesa bélica dos Estados Unidos, a defesa das Forças Armadas dos Estados Unidos estão todas na mão do Elon Musk. Só para você ter uma ideia. Então, assim, você não pega um asset, né, como se fala aqui, aqui nos Estados Unidos, teve reunião do Elon Musk com generais. Imagina, por exemplo, o Elon Musk indo para o ITA, por exemplo, ou para algum centro de formação, Escola Superior de Guerra, que é onde serão formados os futuros generais. É assim que o Elon Musk é tratado aqui. Ele é aplaudido, ele é ovacionado por todas as iniciativas e inovações tecnológicas que ele traz para o governo dos Estados Unidos da América. E nessas guerras tecnológicas que nós estamos observando, por exemplo, na Ucrânia, né, os drones que destruíram um arsenal da Rússia, parece até uma bomba nuclear, não sei se tu viu essa cena do vídeo, lá na Ucrânia. Quanto mais as tecnologias vão avançando, mais eu vejo, claro, como que o governo dos Estados Unidos não quer perder Elon Musk para um outro governo. Então o governo americano há de proteger o Elon Musk, e com a vitória do Trump, muito mais. Então Alexandre de Moraes não terá como sustentar isso que ele está fazendo, a não ser que o Elon Musk tomasse a decisão de realmente censurar pessoas contra as leis locais do país onde elas vivem. Porque o argumento da imprensa, Pitório, é canalha. Quando eles falam assim, o Elon Musk obedeceu às leis na Índia, obedeceu às leis na Arábia Saudita, se eu não me engano, ou em outros países. O problema é que as decisões do Alexandre de Moraes não estão baseadas na lei brasileira. Esse é o grande problema. Se me permite me estender um pouco mais aqui, só para o pessoal em casa entender, Pitório, como que se dá
essa questão das leis brasileiras com relação à liberdade, o Terça Livre havia sido censurado pelo próprio YouTube. Quando você toma um strike, né, você fica proibido de fazer streaming e fazer sua transmissão no YouTube. Nós tomamos um terceiro strike, que nós perdemos o canal, por causa de um vídeo que nós colocamos do Donald Trump falando foi o primeiro pronunciamento do Donald Trump após as eleições de 2020. Pois bem, de onde era esse vídeo? Esse vídeo é da C-SPAN, que é uma estatal americana, tá? E era o pronunciamento de um então presidente em exercício, Donald Trump. Colocamos o vídeo. Se a estatal americana dissesse que nós não teríamos o direito de usar o vídeo, o YouTube estaria certo. Sabe qual foi a argumentação que o YouTube colocou embaixo, explicando por que nós não poderíamos utilizar aquele vídeo? Não teve comentário, não teve edição de áudio, não teve nada. É só o vídeo nu e cru do Donald Trump. A argumentação do YouTube foi divulgação e promoção de organização criminosa. Pois bem, o Terça Livre entrou contra o Google na justiça em São Paulo. Vencemos não apenas uma, mas 2 vezes. E o Terça Livre voltou, isso foi em 2021. Nós voltamos a utilizar o YouTube à época. Por quê? Porque isso está na lei brasileira, no Marco Civil da Internet. O problema é que agora o fator Alexandre de Moraes não tem mais Marco Civil da Internet. Por isso que eles queriam tanto aprovar aquelas leis malucas, né, que censurava todo mundo por meio do Orlando Silva, o comunista, né, membro do Partido Comunista, e eles pressionaram inclusive o Arthur Lira para tentar fazer isso. Não conseguiram a tempo. E aí o STF, então, começou a tomar decisões sem as leis terem sido sancionadas pelo presidente da República e serem discutidas no nosso Congresso. A lei não foi discutida no Congresso, não teve sanção do presidente, nenhuma lei passou, era só um projeto de lei, continua existindo, né? Esse projeto de lei está ali engavetado para votação, mas se existissem essas leis de censura, pronto, aí sim o Alexandre de Moraes estaria confortável para fazer tudo o que ele faz e o Elon Musk não teria escolha. O problema é que essas leis não existem, Vitória. Essas leis simplesmente não existem. O que existe é o Marco Civil da Internet e a Constituição brasileira, que nos dá a liberdade de exercer o jornalismo como deve ser, tecer críticas quando é necessário e usar de qualquer forma jocosa para zombar de quem a gente quiser. Existe liberdade no Brasil, no papel, na lei. O que não existe é na cabeça do Alexandre de Moraes e dessa imprensa que fica com medo de perder audiência para pessoas como você, por exemplo. É isso que o problema hoje gira em torno da imprensa, esse consórcio da imprensa que teme perder a audiência e os donos do poder, essa elite que necrosa, né? Isso é uma necrose, né? O Brasil tem uma ferida e essa ferida necrosou. Essa necrose que impede o Brasil de ser sarado, impede o Brasil de ser sanado, é o STF, os donos de partidos, por exemplo, o PSD agora é que está impedindo de tudo quanto é maneira o avanço do impeachment do Alexandre de Moraes lá no Senado, porque é o partido que mais tem senadores. Essa necrose, esses donos do poder, junto com a imprensa, é que ficam forçando essa censura do Alexandre de Moraes por causa de pessoas como eu e você e tantos outros. Revista Oeste, o Marco Antônio, porque a nossa audiência não pode ser comparada com a deles. Eles têm as melhores câmeras, eles têm os melhores microfones, eles têm os melhores estúdios, eles têm anúncios milionários, sabe lá Deus como é que chegam esses anúncios neles, mas não tem audiência. Por que eles não têm audiência? Porque eles não têm essa linguagem simples, direta e clara e verdadeira para se comunicar com o povo. Porque não se trata de você torcer por algo, mas é você querer que a lei seja aplicada, que o Brasil se recupere, que o Brasil volte a se tornar um país forte e poderoso. É isso que nós queremos. Eles não têm essa audiência, então eles ficam noticiando como um gabinete do ódio do próprio STF, ou seja, a imprensa hoje atua dessa maneira, é uma extensão do gabinete do Alexandre de Moraes, insuflando as pessoas, dizendo o seguinte, acabou para vocês aí na internet, não tem liberdade não, e eles ficam usando outras linguagens, né? Entenda como isso é bom para você, ou é um absurdo, essas palavras de ódio acabam matando, ferindo pessoas, quando na verdade é o Alexandre de Moraes quem deixou o Clezão morrer dentro da cadeia. O tempo do Alexandre de Moraes, na minha opinião, está acabando, porque vai ser muito difícil sustentar o que ele está fazendo. Primeiro, por pressão internacional, vindo do próprio governo americano, pressão do Congresso americano,
pressão da imprensa americana. Há editoriais e matérias de jornais de renome, né? Não hoje em dia, mas jornais historicamente de renome nos Estados Unidos, criticando a decisão do Alexandre de Moraes. E agora a própria imprensa, que se fez de surda, muda, canalha, está começando a tecer levemente críticas ao Alexandre de Moraes. O tempo dele está acabando e ele está querendo cair atirando. Vamos trabalhar aqui com documentos e pronunciamentos oficiais. O primeiro pronunciamento oficial do perfil do X, né, que é o Global Affairs que eles têm lá, é uma conta verificada do próprio X para poder esclarecer. O Twitter não deu um olé. Como a base do Twitter em toda a América Latina era no Brasil, o escritório principal era lá, o Brasil é o país mais importante da América Latina, só realmente alguns brasileiros é que não sabem isso, né, infelizmente, sobretudo os militares. O Brasil é o país mais importante da América Latina e é ali que funciona a base das maiores empresas que estão na América Latina. O X, por exemplo, é uma empresa milionária no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é bem mais do que isso. E o que ocorreu foi o seguinte: com a saída do escritório no Brasil, com um perigo de prisão do responsável da empresa no Brasil, o Elon Musk, então, está fazendo algumas mudanças. Por exemplo, o X já não está mais na Califórnia, está indo para o Texas, aqui nos Estados Unidos. O que o governador da Califórnia, todos sabem, é bem esquerdista e também viola a Constituição inúmeras vezes, como foi recentemente, querendo impedir memes, né, em relação a ele, em relação aos candidatos e políticos democratas de esquerda aqui nos Estados Unidos. O que ocorreu foi que o X precisou utilizar outros provedores que não os próprios para poder manter a operação em toda a América Latina. Com isso, utilizou o Cloudflare para poder manter, então, o serviço na América Latina. Com isso, é óbvio, né, o Cloudflare ele trabalha como uma proteção. Eu não vou aqui ficar falando a linguagem técnica, porque não é minha área, né? Ontem eu entrevistei o Laudelino lá no Boletim da Noite do Terça Livre, até para explicar esses detalhes, antes, inclusive, do retorno dos bloqueios, que eu vou falar logo em seguida. Mas o que acontece foi que, nessa mudança, os perfis voltaram porque as pessoas estavam utilizando outro tipo de acesso à internet, né? Que é DNS, IP. Eu não vou ficar tentando me aventurar nesses termos técnicos, não é minha área. Mas, basicamente, é isso. As pessoas estavam utilizando o X como se eles estivessem utilizando o X do lado de fora do Brasil. E aí, óbvio, aconteceu aquilo dali. Agora, por que os advogados do X correram para poder esclarecer, olha, a gente não fez nada demais, etc. Porque o X não quer desobedecer nenhuma ordem judicial que tenha fundamentação legal e nem quer desobedecer nenhuma lei brasileira. O que acontece é que as ordens do Alexandre de Moraes não estão fundamentadas em nenhuma lei e o X tem, então, em sua defesa, diante das autoridades americanas, para dizer o seguinte: olha, nós não estamos violando nada. Porque isso é um pouco confuso para o pessoal entender. Como é que é uma empresa americana e ao mesmo tempo tem a empresa brasileira? A empresa americana tem um CNPJ americano e a empresa brasileira tem um CNPJ brasileiro. Essa empresa de CNPJ brasileiro é uma empresa, a americana é outra, é como se fosse uma filial. Só que o Alexandre de Moraes quer confundir tudo, inclusive as pessoas que são sócias dessa empresa. O Elon Musk não é o CEO do X, o Elon Musk não é o CEO da Starlink, o Elon Musk não é nem sequer o CEO do Tesla. Ou seja, ele tem outras pessoas que são os representantes dessas empresas. Ele é apenas o dono porque ele tem a maior parte das ações. Então, as pessoas às vezes não entendem muito isso, sobretudo quem nunca teve empresa, então fica um pouco confuso. Mas para deixar bem claro, Vitória, é como se eu tivesse algum tipo de ação na Microsoft, por exemplo, e o Alexandre de Moraes proibisse todo mundo de usar o Windows. Sendo que eu não sou o dono, eu só tenho uma parte de porcentagem. Isso eu estou falando num cenário hipotético. Essa é a loucura do Alexandre de Moraes. Agora, por que os advogados estão tomando essa decisão no X? Para mim é evidente que eles estão tentando salvar o próprio salário. Porque se o Elon Musk tira completamente a empresa do Brasil, esses advogados brasileiros perderão seus empregos. E eu não confio nos advogados do X. Eu vou aguardar o Elon Musk fazer algum tipo de pronunciamento ele próprio. Porque o que acontece, Pitoli? O que a gente tem visto até aqui, no Brasil eles tentam fazer alguma coisa para poder
sobreviver, obedecer ao Alexandre de Moraes, e o Elon Musk fala assim, não, eu sou o majoritário aqui, eu vou tomar essa decisão aqui, essa decisão que tem que ser tomada. Vale aguardar, né, porque os advogados do X estão dizendo, como falaram a imprensa hoje pela manhã, dizendo que sim, vão manter o bloqueio e o banimento das contas, como a minha conta, a conta do Paulo Figueiredo, do Constantino, da Ludmilla, etc. Mas foi o Elon Musk quem tinha liberado as nossas contas no Brasil. Ele é que tinha tomado essa decisão. Então agora basta aguardar um pouco, a gente está no calor do momento, porque eu não sei se essa direção que os advogados querem tomar para manter a operação do X, né, do X no Brasil, eu não sei se essa será a mesma decisão do Elon Musk. Por quê, Pitoli? Porque ontem mesmo, 4 ou 5 deputados, com mais um senador, tomaram a decisão de escrever uma carta em nome do Congresso americano, Câmara e Senado, impondo a Alexandre de Moraes e a todos os membros do STF caçar o visto deles, inclusive diplomático. Ou seja, é o Congresso americano enviando uma carta para a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, impedindo que eles tenham visto, e o visto que eles tiverem nesse exato momento seja cancelado, e impedindo qualquer futuro visto, como, por exemplo, investidor ou um visto de habilidades especiais, caso eles queiram vir para os Estados Unidos morar como residente permanente, etc. Quem cuida dos vistos nos Estados Unidos, quando a pessoa está aqui, não é a Secretaria de Estado, é o Homeland Security. Mas quando você está fora dos Estados Unidos, você tem que ir para uma embaixada, você tem que ir para um consulado, e aí quem faz o pedido de visto, esse sim é o órgão da Secretaria de Estado. E essa carta foi enviada para a Secretaria de Estado do governo Biden. E o que o governo Biden se pronunciou ontem mesmo, e que a Globo está escondendo, embora foi feita a pergunta pela jornalista da Globo na Casa Branca, o governo Biden disse que condena as ações do Alexandre de Moraes de bloquear o X no Brasil. E aí eu te pergunto, você no lugar do Elon Musk, sabendo que a administração Biden condena o bloqueio, você vai querer cumprir uma ordem ilegal, inconstitucional, que não tem nenhuma fundamentação legal? Ou você vai dobrar a aposta e falar assim, não, ele é que precisa cair, esperando, por exemplo, o apoio dos senadores para a abertura do impeachment do Alexandre de Moraes no Senado? Eu aposto que o Elon Musk vai esperar um pouco para ver como vai ficar a movimentação no Senado e, sobretudo, porque em novembro nós teremos eleições e aí a Secretaria de Estado do ano que vem não será do Biden, será do Trump, e eu quero ver o Alexandre de Moraes peitar essa. Tá aí, nós mostramos então essa entrevista aí, esta fala do Alan dos Santos, falando especificamente sobre o que Elon Musk e Joe Biden está preparando ali nos Estados Unidos para o ditador da toga, conforme foi apelidado por alguns deputados e senadores aqui no Brasil e até jornalistas, porque sobrou agora para os jornalistas também que estão sendo censurados. Mas olha só, algo muito interessante que o Alan dos Santos falou aqui é que antes, no governo Bolsonaro, quem era perseguido era somente os apoiadores de Bolsonaro e aqueles YouTube jornalistas que defendiam a direita, o conservadorismo, como por exemplo a Jovem Pan, o Pingo nos Is, a Rádio Auriverde e entre outros. Mas agora, depois que Lula assumiu o poder e ali tivemos mais um ministro comunista, né, o Flávio Dino, como ele mesmo se denominou, agora a coisa ficou séria e o tiro tá batendo para todo lado. E aí a Folha de São Paulo, sentindo aí essa opressão, também deu um jeito de divulgar essas mensagens. E, de acordo com o que o Alan dos Santos disse aqui, pessoal, realmente, se uma coisa tem ligação com a outra, se Alexandre de Moraes, durante o processo eleitoral de 2022, houve essas mensagens vazadas que compromete ali o processo eleitoral, o que nós podemos falar sobre a democracia nesse país, pessoal? Nós estamos vendo ali o que aconteceu ali na Venezuela, onde o Nicolás Maduro até agora não apresentou as fatídicas atas eleitorais, né? E aí fica ali a Maria Corina e o Edmundo Gonzalez, os dois que foram ali os responsáveis por essa mudança ali na democracia da Venezuela, não conseguem tirar o ditador.
E aí o que nós podemos falar do Brasil, pessoal? O Lula só aceitou falar contra Nicolás Maduro e questionar o processo eleitoral ali só depois que os Estados Unidos cobrou uma atitude de Lula. Por quê? Vários países já tinham se posicionado e o Lula ficou em cima do muro, mas aí ele deu aquela declaração de que Maduro precisa apresentar as atas. E Maduro tem até janeiro para poder fazer isso, porque quando chegar janeiro já teria que tomar posse o novo presidente. Olha só, e no Brasil, pessoal, no Brasil temos aí várias coisas acontecendo aí que estão comprometendo realmente a política brasileira, estão conturbando aí. Nós tivemos no último dia 7 de setembro aquela manifestação ali na Avenida Paulista, com Bolsonaro, Silas Malafaia e alguns atores ali da direita. E aí o que acontece? Foi protocolado ali um pedido de impeachment no dia 9, assinado pelos deputados, pelos todos os deputados que são de direita e querem a saída de Moraes. Mas esse pedido está travado e parado ali no Senado por falta de assinaturas, por falta de uma afirmação de senadores que não querem realmente se comprometer, principalmente aqueles do PSD, que é do partido de Rodrigo Pacheco. Então ainda o número de assinaturas que tem que chegar a 41 não chegou. E todo esse processo está ali atrelado com justamente essa briga de Alexandre de Moraes com o ex ali, o Elon Musk do ex. Por quê? A Folha de São Paulo soltando essas matérias provocou ainda mais essa corrida ali pelo processo de impeachment ali de Alexandre de Moraes. Mas os senadores estão com o rabinho entre as pernas e não querem fazer nada. Inclusive, nessa última semana, o Otto de Alencar, que é ali um dos principais líderes do PSD, deu uma declaração apavorada dizendo que não pode boicotar o PSD, que tem que apoiar para as próximas eleições. Mas o povo brasileiro não é bobo e eu tenho certeza que se o PSD não se posicionar sobre o impeachment de Alexandre de Moraes nas próximas horas ou nos próximos dias, com certeza nessa próxima eleição os candidatos do PSD não vão ter vez. Isso eu espero. Agora olha só, sobre o Alan dos Santos, o que ele fala aqui ficou muito claro de que está chegando o fim de Alexandre de Moraes e ele está, como diz ali, né, aquele ditado, ele está caindo e está atirando, né? Está morrendo, mas está atirando. Morre, mas morre atirando. E aí está sobrando para todo mundo. Mas, pessoal, não há mal que dure para sempre e nem bem que nunca acabe, né? Já dizia o ditado. E aí, espero eu que antes desse pleito eleitoral, nós tenhamos aí ainda uma resposta positiva. Falta pouco tempo aí para essas eleições, né? Ou será que o Rodrigo Pacheco vai deixar passar as eleições para poder colocar esse processo, talvez, para ser julgado somente mais para o final do ano? O que você acha? Coloque aqui nos comentários se isso vai terminar em pizza ou se o ditador da toga vai cair. Eu quero saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários. Olha só, eu quero te fazer um convite. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então, por que você ainda não se inscreveu aqui nesse canal? Aqui você vai ver pautas da direita, do conservadorismo, princípios cristãos e a verdade. Nós fazemos um filtro para trazer somente aquilo que é a verdade. Porque para ver mentira, você pode ligar a televisão ali na Globo, SBT, Band, aí você vai ver muita mentira à torta direita, mas aqui nós filtramos para trazer somente aquilo que é a verdade, tá bom? Vamos ficando por aqui, dá um like e se inscreva no canal e até a próxima.